Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Navegar. Na verdade, o primeiro episódio do Pode Navegar, o podcast especial da Estação Criativa voltado para o mercado de óleo e gás. E hoje, com muito prazer, eu tô aqui de frente para uma pessoa muito especial, que eu tive até que trazer uma colinha para falar de toda a experiência que essa pessoa tem. E eu vou ler aqui para vocês, olha só. O próximo convidado, ele é comandante das embarcações especiais na indústria offshore, 15 anos de experiência, bastante tempo. Cara, eu trouxe até aqui algumas frases que ele tem aí como mantra que eu achei excepcionais. Toda oportunidade que você precisa, que você recebe, precisa ser devolvida em forma de cuidado com o próximo. Forte. O foco não são números, são pessoas. Quis até falar, né? Esse cara, ele já ganhou o prêmio interno Líder que Inspira. Isso aí eu lembro, que eu estive presente. Destaque no Peotran, que é a premiação aí da Petrobras de excelência. E agora fazendo MBA em gestão empresarial, ou seja, não dorme, né? Não tem tempo aí para dormir. Quero dar as boas-vindas aqui, comandante Rodrigo. Muito prazer estar com ele aqui. Obrigada por estar aqui com a gente. Tá, é um prazer enorme. Eu sei que a gente vai ter aí muita coisa para conversar, né? Com certeza, eu que agradeço pelo convite. Obrigado, primeiramente aí uma boa tarde a todos aí que nos acompanham. Eu acredito que esse bate-papo vai ser muito gostoso. Você falou a frase, já estava quase saindo aqui a É. frase junto. Realmente o foco não são números, são pessoas, Isso aí. porque pessoas trazem resultados, pessoas trazem a segurança que a gente precisa, a atenção que a gente precisa nas operações, então o foco sempre serão pessoas, né? Sim. E assim, confesso também que tá um friozinho na barriga. Esse friozinho é bom, porque o propósito que eu vejo, né, nesse convite que você acabou trazendo, é de fato deixar um pouco desse legado para outras pessoas, né? Legados esse que tem gente que querendo entrar na nossa área, querendo entender da nossa profissão, pessoas que estão dentro da nossa profissão estão perdidas também, né? Para onde eu vou, como eu faço para chegar a ter algumas conquistas, né, profissionais, mas é isso, acho que vai ser bem produtivo, velho. Isso aí. Não, mas até você já pegando um ganchinho aí do que você falou, por que que você escolheu ser marítimo, comandante? Isso é desde criança? Conta um pouquinho assim, até pro pessoal de casa te conhecer. O que que te fez assim pensar nessa carreira? E conta um pouquinho da sua trajetória também, que eu sei que você tem uma história bem bonita aí pra compartilhar com a gente. Sim, bom, na realidade, eu quando novo, eu fui adotado, né, perdi minha mãe com 3 anos de idade, mas eu fui adotado por uma família que me deu muito amor, uma coisa que eu jamais vou poder reclamar da vida, foi o amor que eu recebi. E eu digo com o coração bem transbordando que eu tive em acesso, graças a Deus, né? E ali, minha família era muito da área de empreendedorismo, ali tinha escritório, tinha farmácia, isso fez com que eu lidasse com o público, e aí eu gosto desse tratamento com as pessoas. Uhum. Mas eu sempre me vi olhando para a chuva, me vi olhando para as estrelas, ficava me perguntando por que as estrelas existiam, por que chovia. E aí, quando eu fui ver, eu estava já entrando nesse mundo de navios, de mar, né? E essas matérias, por incrível que pareça, tem a ver com a nossa formação, né? Sim. Você estuda astronomia, você estuda meteorologia, você tem que saber sua posição geográfica, onde você está com o navio, utilizando as estrelas, né? Os astros. Então, isso acabou casando, esse interesse meu com a navegação. Ficava ali olhando os navios, né? Vendo, poxa, um dia eu quero estar lá. E com 12 anos de idade, na realidade, eu vi um filme A Força de um Destino com Richard Gere. Eu Hum. tinha 12. Conhece esse filme? Não, É, mas eu conheço o ator. com o Richard Gere. E ele. E aí ele conta a história de um oficial, na realidade aluno ainda, que estava na escola. E eu achei muito bonito, aquele uniforme branco me chamou a atenção. Então, sim, foi tudo casando para eu seguir a carreira que eu acabei seguindo no futuro, né? Mas tive um tio também que, na época, eu tinha dúvida, né? Eu estava fazendo prova para a Escola Naval e para a IFOM. Uhum. E aí tinha um tio que ele falava muito comigo sobre. Eu falava, poxa, conheço sobre uma carreira, né? Mas a outra me deixava um pouco na dúvida, né? Esse mundo
esse mundo mercante, né? O que de fato, como é que eu faço? Quem me dá garantia de alguma coisa, né? Até então a gente entende que a estabilidade, quando você vai para uma Marinha do Brasil, por exemplo, trabalhar em quartel, você tem uma estabilidade maior. Mas quando você acaba entrando nesse mundo de marinha mercante, qual é a segurança que a gente tem? E aí onde meu tio falou, eu lembro das palavras dele até hoje, que o dia que a gente realmente faltar emprego para a marinha mercante é quando o mar secar. Porque 96% da economia do Brasil, 94%, 96% ali, são transportados em navio mercante, né? Seja brasileiros e mundial. Então, a economia é transportada em navio mercante. Então, pode talvez não existir o emprego que você quer, mas emprego e oportunidade sempre vai haver. Sim. E acabei indo para essa carreira. E esse caminho, assim, que o jovem tem que fazer, né? É um caminho que não é tão, vamos dizer, divulgado, né? Por exemplo, você falou o nome de uma escola, Sim. né? A gente tá falando aí, EFONs, essas formações, elas não estão ali no dia a dia de um jovem que tá escolhendo ali a profissão dele, né? Então, é algo, assim, diferente, realmente, né? Verdade, verdade. Diria que quando você pergunta para uma criança, né? O que você vai ser quando crescer? Vai ser médico, você é advogado, você é policial. Mas é interessante o quanto o Brasil tem um litoral imenso, extenso, o quanto isso traz de riqueza para o país e talvez por alguma falta de iniciativa ali, né? Sim. A gente tem essa comunicação com o povo brasileiro, né? Das oportunidades que tem nessa área, né? E aí você tem oportunidades tanto em navios, quanto em plataformas, quanto estaleiros, quanto empresas, serviços que você precisa ali para aquelas empresas, né? Serviço de comunicação, serviço, né, de relações humanas, de recursos humanos. Então, assim, serviço que é SMS. Então, você abre uma gama de oportunidades. Um leque, né? E hoje você tá como comandante, né? Já há 15 anos trabalhando, mas que tipo de embarcação que hoje vocês operam? Como que funciona isso? Até para o pessoal de casa que não entende muito e entender. Boa. Então, a nossa embarcação é uma embarcação especial, é um RSV, né? Embarcações especiais são embarcações que fazem atividades, intervenções submarinas, né? Então, são SS, NS, PLSV, que é lançamento de linha, RSV, HTS R, né? Que é HTS com ROV. São embarcações que, de fato, a gente tem intervenção no fundo do mar, lá no fundo do mar. Existem vários outros tipos de embarcações, né? Você tem PSV, por exemplo, que é supply. São plataformas, são embarcações muito importantes nessa logística de você levar material para as unidades, suprimentos, de você levar recursos e também retirar material de lá. Mas os RSVs, os PLSVs, essas embarcações que têm intervenção no fundo do mar, onde os olhos humanos não vão, né? A não ser por um ROV, um veículo de operação remota, acaba fazendo essas embarcações ter esse título, né, de embarcação especial. Eu tento fazer tentar entender melhor, né, o que cada embarcação faz e eu penso muito no robozinho, né? Sim, isso aí. Então ele tem um robozinho ali que vocês conseguem fazer operações ali, como você falou, isso aí, uma submerso, intervenções, né? São robôs que na realidade não É um robozinho. É um robô grande. É um robôzão. Um robô enorme, né? Muito maior que um carro aí. E na nossa embarcação, por exemplo, são dois robôs desse aí, os ROVs, mais um guindaste de 50 toneladas, que de fato a gente cuida ali desde o início da exploração do petróleo, né? No campo onde vai ser a perfuração. Durante a perfuração também a gente acompanha, que acabamos sendo esses olhos no fundo do mar. Durante toda a exploração, acompanhando a linha, se tem algum vazamento, também o término quando para o poço. Então, assim, somos os olhos, hoje a nossa embarcação, né? São os olhos no fundo do mar, né? Junto com os braços. Muito bacana. Porque fazem as intervenções ali, as manutenções devidas nos equipamentos submarinos. Que a pessoa ali talvez não consiga chegar, né? Não chegaria. Não São chega. profundidades ali de mais de 1.000 metros, 2.000 metros de profundidade. Caramba. E assim, até para ambientar aqui a galera, eu trabalhei com o Rodrigo, né? Não foi diretamente com o Rodrigo, porque eu não embarco, mas eu trabalhei na mesma empresa. E a gente sempre falava muito que tinha uma quantidade de barcos, né? De embarcações. Que cada pessoinha que estava ali comandante, cada pessoa que estava comandando era como se fosse um CEO de uma embarcação, né? Porque é
organismo com pessoas e vocês vão pra fora, vocês ficam vários dias fora. Então, assim, como que é isso pra você hoje, liderar uma embarcação? É um desafio prazeroso, né? Eu vejo que quando eu era oficial, piloto, eu não entendia muito ainda da nossa carreira no que me esperava no futuro. Tinha meus anseios, meus sonhos, né? Uhum. Mas quando eu me tornei imediato é onde eu comecei a entender a importância do oficial, que acaba sendo a coluna da embarcação. O oficial, ele detém ali muito da operação, da parte burocrática, fazendo com que os imediatos e os comandantes tomem decisões mais complexas, né? E aí eu percebi que sendo imediato, eu me tornei imediato não porque eu merecia e nem porque de fato eu era um dos melhores, porque eu não era, eu tenho ciência disso. Eu me tornei imediato para cuidar de pessoas. Essa foi a virada de chave. E eu via que eu tinha que dar atenção às pessoas ali na instrução, no treinamento, na evolução da sua carreira. E quando fui a comandante, percebi que isso ficou maior, né? Eu tinha mais pessoas para abraçar, mais pessoas para cuidar. E aí, não só a tripulação agora de bordo, como comandante, mas também a empresa no geral, né? Onde eu abraço as seções, o RH, o QSMS, comunicações, o almoxerifado, logística, no que eu puder ajudar, eu vou estar ali participando. E a gente acaba ficando muito próximo do plano estratégico da empresa, que acaba sendo um cargo mais de diretoria. E aí, pro navio, o comandante ele acaba tendo essa função ali, porque ele repete o plano estratégico da empresa, mas ele tem toda uma gestão interna que ele tem que gerir ali. Ele tem que ter uma estratégia para fazer, numa visão longo prazo, né, os seus objetivos, as suas metas, trazer a visão da empresa, a missão da empresa para os colaboradores. E aí é uma outra estratégia que você necessita fazer. E você tem que ter os teus diretores a bordo, que seria meu imediato e o chefe de máquinas. Esse é o tripé a bordo. Se você quebra uma perna ali, a embarcação ela afunda, né? Afunda que eu digo não no sentido literário, mas você vai dividir uma tripulação e ela vai estar fadada ao fracasso. Você tem que ter uma visão de longo prazo, uma visão futura. E aí você tem esse plano estratégico, e aí você tem um plano tático, que vão ser com os líderes ali das sessões, e aí inclui também o farol, que é o líder de convés, inclui ali a enfermaria, que vai dar uma gestão ali de boas práticas de boas práticas na Câmara. E você tem o operacional. Então, assim, dentro do navio, você tem esse planejamento estratégico, e é por isso que acaba trazendo o comandante essa paridade a um CEO, né? Uma embarcação hoje nossa tem em torno de 50 pessoas, né? Tudo bem que não é uma empresa do tamanho o qual eu hoje participo, que é em torno de 1.800 ali, 1.900, mas é uma empresa dentro de uma outra empresa, E né? vocês ficam quanto tempo, assim, operando? Que aí tem as trocas de turma, mas a sua turma fica quanto A, a tempo? gente, a, gente- a nossa escala ali é 28 dias, né? 28 por 28, mas a cada 14 dias a gente volta para a Terra. Uhum. Esses 14 dias tem a troca, né? Tanto do parceiro que trabalha conosco, e aí é um relacionamento empresarial que a gente acaba tendo a bordo, como o próprio cliente que está a bordo também. Então, olha que bacana, né? E aí, fazendo a MBA de gestão empresarial, a gente vê o quanto a gente pratica essa parte empresarial a bordo. A gente trata o B2B e o B2C, né? Tem os consumidores internos que são todos a bordo. Sim. Todos são nossos clientes. Tem um cliente a bordo do contrato, mas você tem um funcionário que também é um cliente a bordo, você tem um parceiro que também é um cliente a bordo, os fornecedores, quando vão a bordo, que também acabam sendo nosso cliente. E você tem toda essa tratativa comercial nas decisões ali com o nosso cliente direto, né? E aí a nossa ideia é, de fato, trazer as melhores soluções para o nosso cliente, né? Buscando, assim, o melhor retorno. Para o nosso cliente, a gente está tendo um retorno para a nossa empresa. Eu vejo que, assim, você tem muita essa visão, até porque você estuda bastante, né? E tem aí uma carreira brilhante. Mas as empresas, no geral, elas entendem a importância do papel do comandante, desse comandante estar sendo desenvolvido. As empresas, assim, têm essa visão de que, como você falou, é como se realmente fosse uma empresa e você carrega a marca, a reputação dessa empresa, tanto com a sua operação, quanto com a forma que você lida ali com os clientes, com todo mundo que está ali dentro desse sistema. Então, as empresas, elas têm essa noção, na sua opinião, assim, da importância. Eu vejo que, pelo lado da diretoria, sim, né? Uhum. A direção da empresa, tanto que para ser comandante ou imediato é um cargo de confiança, né? Um cargo de confiança que você tem a sua liderança ali direta, né? Um imediato, um comandante, um chefe que vai dar sugestões para a tua evolução,
mas você tem uma aprovação da diretoria também, né? E é um cargo de confiança porque o comandante, ele acaba sendo, ele representa o armador a bordo. Isso é legalmente, né? Tudo que acontece dentro da embarcação, o comandante é o responsável. Então ele tem que estar preocupado com a segurança, com o bem-estar, com o QSMS, qualquer tipo de conflito ali legal, ele vai ser o gestor, o responsável. Então, assim, é enxergado sim pela empresa, né? E eu diria que é bacana que, por exemplo, eu sou suspeito de falar, mas eu tive boas lideranças, terra e mar, que me inspiraram muito, né? Comandantes que eu trabalhei, como o próprio comandante Paulino, o comandante Felicete, se vocês estiverem me ouvindo, um abraço, que eu tenho um grande carinho. Comandante Paulino, eu trabalhei com ele em torno de 8 anos, mais ou menos, comandante Felicete, em torno de 5. Então, assim, são comandantes que me deram muitos exemplos, fora outros que eu trabalhei, né? Se eu falar de todos aqui, eu vou falar comandante Raul, comandante Sandro, mas essas inspirações são boas, né? Comandante Paulino, ele me ensinou muito da rotatividade, que a rotatividade ela não traz segurança, muito pelo contrário, a rotatividade você traz insegurança. Então, se você tem um profissional que ele não tá bom naquele momento, trabalha, instrua, treine aquele profissional, faça ele evoluir. E essa foi a oportunidade que foi me dada, e assim eu tento continuar esse legado que eu aprendi lá atrás, né? E lideranças internas, para mim, também são exemplos, né? E aí eu vou falar de nomes aí que César Almeida, né? Tinte. Conheço todos. Que não tem como falar diferente, né? Sim. Esse contato com o fator humano, esse contato com o profissional, tentar entender o processo de perto, é muito vivo. A gente percebe o impacto que traz, né? Essa aproximação mesmo de querer entender quem é a pessoa que está ali do outro lado, como que ela pode fazer parte de tudo isso, né? Isso é um diferencial e tanto, né? Eu vou deixar até uma prosa aqui, eu acho que não tem problema, mas a primeira pessoa que me chamou pelo nome, e aí por isso que eu falo, por exemplo, do César Almeida, eu tenho um grande carinho também, mas vou falar o porquê, porque quando eu tinha 2 anos de empresa, até 2 anos de empresa, né, hoje eu tô indo para 15, mas eu era muito chamado como piloto. O piloto escaneia ali, piloto digitaliza, alguém, piloto, sabe onde está isso? Piloto, documento daquilo, e tudo bem, né, a minha função, tenho muito orgulho, foi a função que eu escolhi. Mas quando eu mudei de navio, né, que eu fui para a embarcação, que inclusive agora eu sou comandante, mas na época eu era piloto, quando eu subi na embarcação, quem me recebeu no passadiço foi ele. Ele, na época, ele era gerente de operações. E aí eu lembro que ele estendeu a mão para mim e falou assim, Rodrigo Eduardo, né? Eu falei, caramba, ele sabe meu nome. Aí ele é o DPO aqui, né? Eu falei, sou eu. E eu fiquei travado. Aí ele falou assim, e a tua filha, vai bem? Eu, caramba, ele sabe que eu tenho uma filha. Então, assim, e aí eu fui ver no futuro ele falando que todos que trabalham com ele conhece. Ele faz questão de conhecer. Isso é muito vivo, é humano. Ele não é assim só comigo, ele é assim com todos que rodeiam ele. Então, é muito bacana. E isso me faz também esse aprendizado de estar com a minha equipe, de entender a minha equipe. Né? Eu sei quem é casado, quem é solteiro, quem é pai. Então, assim, isso é muito bacana, é vivo. Nos une mais. Então, assim, só para o pessoal também entender, essa sua carreira, né? Você sai da escola e aí você tem um crescimento ali, óbvio, tem alguém acima te liderando. Como que foi essa trajetória da sua carreira? Então, me formei na escola, né, em 2008, fiquei de 2008 a 2010 ali fazendo a praticagem, que a nossa praticagem é longa, 1 ano embarcado, e aí tem uns períodos que você vai para casa, mas essa praticagem eu acabei fazendo na Petrobras, né? Eu era da Petrobras, fui concursado na época de escola ainda, mas assim, eu acabei me desenvolvendo lá dentro, né? Aí você começou como piloto. Piloto. E de piloto, fiquei em Imediato. torno de 6 anos, mais ou menos, como piloto. Houve uma oportunidade de eu imediatar, né? E eu neguei por 2 vezes. Caramba, mas por quê? Eu acho que isso aí é uma coisa bacana para compartilhar com as pessoas, é o seguinte, ainda mais para os alunos, né, da IFOM, que estão se formando, às vezes a gente pensa muito no dinheiro. Eu quero me formar, eu quero ganhar dinheiro. Traça um plano de carreira, traça uma história. Assim que eu me formei, tinha um comandante que ele tinha sido piloto imediato e comandante de RSV. Eu achei muito bacana aquilo. Ele parecia ter muita experiência. Inclusive, na época, ele era até gerente de operações.
que é o comandante Veloso. E eu olhei para ele e falei assim, caramba, eu quero ter uma carreira assim, eu quero crescer dentro de uma carreira, de uma embarcação. E o RSV é uma embarcação mais complexa, porque você tem um cliente a bordo, você tem parceiros, não é só a empresa sua que você tá ali com a sua tripulação. E, e aí, nesse caso, eu optei de seguir essa carreira. Então, queria ser imediato de um RSV. Quando me surgiu a oportunidade de ser imediato de um PSV, nada contra o PSV, muito pelo contrário, é uma embarcação maravilhosa que traz, como a gente falou, né? Faz todo aquele apoio logístico para as Sim. plataformas, para as unidades, mas me fez. Quando é que eu voltaria para o RSV? Né? E eu teria que aprender coisas diferentes e deixaria de aplicar o que eu aplico lá no RSV. Ou seja, você tinha um favorito. Eu tinha um propósito, Sim, um um propósito. propósito. Isso aí. E assim foi. Na primeira vez eu neguei, na segunda eu neguei, a terceira falaram, ó, se você negar, tá pegando. Por quê? Porque agora é para ser imediato de um RSV. Eu falei, não, agora eu agarro com causa. Esperou E a hora certa. imediatar. Engraçado que como comandante foi diferente. Como comandante, né, já que teve uma indicação, eu fui indicado pela empresa, aí eu já não podia escolher qual navio eu queria, né? Eu já tinha isso na minha cabeça. Ninguém me falou nada, né? Mas eu já tinha esse compromisso com a empresa. Se a empresa me pusesse no PSV, eu iria. Se me pusesse um HTS, eu iria. E assim foi. Eu fiquei num PSV por 8 meses. E aí, logo em seguida, eu já fui para o RSV e fiquei até hoje, né? No comando. Caramba. E aí, assim, como você teve também essa trajetória, a gente sabe que dentro da sua embarcação tem pessoas também querendo trilhar Sim, o próprio caminho. E como que você faz para identificar quem são essas pessoas potenciais? E você tem abertura para, eu queria falar sobre essa pessoa aqui é muito boa, tem futuro, tem potencial, enfim, como que você faz para achar sim. esses diamantes, vamos dizer assim? Então, eu vejo que eu tenho uma regra que as pessoas são boas, né? Todas as pessoas são boas. Ah, mas o fulano, o Beltrano, existem umas exceções, mas as pessoas são boas. Às vezes elas precisam de estímulos. Eu não tento escolher as pessoas que vão trabalhar comigo. Eu abraço quem vem trabalhar comigo. Eu vejo que um propósito que foi me dado, né? Assim como Deus me deu a oportunidade de estar onde eu estou, e eu vejo que isso é uma permissão maior, né? Uma fé que eu tenho. É, então eu não tenho que escolher quem Deus coloca na minha vida. Então os profissionais que acabam entrando na minha vida, eu tento cuidar, tento entender qual é a falha que se tem ali para traçar uma carreira de crescimento. E eu estimulo, eu motivo. Eu tenho um propósito de fazer todos os profissionais que estão comigo nas suas oportunidades crescerem. E esse é um propósito particular. E eu acho que, de fato, é um propósito que a liderança tem que ter. Um comandante ou um diretor de uma empresa, ele tem que ver os profissionais crescendo, né? Não vejo... Eu vejo que eu tenho que ter no futuro um substituto, né? Nós somos substituíveis, né? Mas aí está uma grande diferença. As funções, elas são substituíveis. As pessoas das funções são substituíveis. Mas as pessoas não. Como eu falei, o comandante Paulino está no meu coração, já está aposentado. Né? Tem o comandante Felicete, eu falei do César. Então, olha só, as pessoas vão. Você vai esquecer do que falaram para ti, ou quem foi aquela pessoa, mas nunca como ela te tratou. Então, esse é um propósito grande. E aí eu vejo dessa forma: eu tenho que cuidar, treinar, instruir, fazer com que o piloto seja imediato, que o imediato que está comigo seja comandante. E assim está sendo. Lá a bordo, o meu imediato lá, que está nessa trajetória comigo no RSV, já há 3 anos comigo, consegui, né, junto à empresa, indiquei ele com apoio da diretoria, da gerência, para fazer para capitão. Então ele já tem um curso de capitão, daqui a pouco já está pegando o comando. Então olha que realização. Ao ele pegar o comando, o piloto já estou treinando, que é o mais antigo, para ser imediato. Eu não quero imediato de fora. Eu quero que o meu piloto tenha oportunidade. E isso tem que ser um clima a bordo para as pessoas falarem, pô, vale a pena eu estar aqui. Tem propósito, né? Eu tô no navio que a liderança me ouve. Eu tô no navio que, se eu tiver medo, a liderança vai me apoiar e vai tentar me ajudar nos medos que eu tenho, pra gente sanar os problemas juntos. Esse é o foco. Isso é ser líder, né? Porque a gente vê que alguns líderes, né? A gente bota assim, líderes, entre aspas, eles têm medo de que aquela pessoa que ele está desenvolvendo ali fique melhor do que ele. Eu penso muito assim na minha equipe. Quando eu vejo que a minha equipe, as pessoas que estão ali estão me dando orientações sobre coisas que eu não sei,
ainda não domino, ou alguma coisa nova, trazendo inovação. Isso aqui me enche de um orgulho, e com certeza você também, porque Sim, é isso que a gente busca nas pessoas, né? verdade. E- Eu diria que o receio de você ter concorrente, quando você está ajudando alguém, os dois crescem juntos, né? E vice-versa, você é ajudado, eu sou ajudado. Se hoje eu estou na função que eu estou, eu agradeço as minhas lideranças e as equipes que participaram junto comigo. Todos eles, né? Eu estava recentemente falando com um taifeiro que trabalhou comigo, o Luciano, né, com o cozinheiro André, pessoas que quando eu era imediato estavam comigo, eu falei, poxa, obrigado, porque se eu estou aqui hoje, vocês fizeram parte da minha história, né? É como a minha turma hoje, a minha equipe faz parte da minha história. Então essa troca, não vejo que a gente tem que ter medo, muito pelo contrário, a gente tem que crescer junto, Ele tem que querer os os melhores, crescer melhores. junto com os Isso aí. melhores, né? E uma coisa que eu reforço muito é que se você quer um profissional bom, ele já tem uma equipe. Então, Como assim? assim, Explica, explica. vamos lá. Esse profissional que chegou aqui a bordo, ele não é bom para mim. Aí eu peço outro. Desembarca ele e peço outro. Profissional bom já tem uma equipe. Ele não faz parte de equipe nenhuma. Ele não é bom ainda da forma que uma equipe queria que ele fosse. Que a liderança queria que fosse. Então pega aquele profissional e molde ele. Sim. Compartilhe, ajude, treine, instrua. Profissionais bons já tem sua equipe. Com certeza, se tiver um profissional bom que passar no seu navio ou na sua empresa, vou falar de navio, né? Que fica mais fácil para mim. Sim. Mas se passa no teu navio e você fala, eu quero ele vai falar, não, eu já sou do outro navio. Porque ele é bom, pô. Então, profissional bom tem sua equipe. Se ele ainda não é bom, então cabe à liderança chegar e ajudar, instruir, treinar, ouvir, Excelente. ter escuta ativa. Então, isso é muito importante. E agora, assim, para os jovens que estão assistindo aqui o podcast, o que que você, como comandante, procura numa pessoa, as características, assim, dentro da sua embarcação? O que que brilha aos seus olhos, assim? Quais são as características? É, é, isso varia muito de perfil, né, de pessoas, né? Sim, No geral, quando a pessoa entra com um olhar apaixonado, já me atrai. Quando ele é apaixonado pelo que ele faz, interessado, já me atrai muito. Mas eu diria que eu tenho uma palavra, né, que é o chá do sucesso, que é o CHA, que eu carrego muito para mim. Que um bom profissional ele tem que ter competência, habilidade e atitude, né? Aí é a sigla do CHA, né? Competência, habilidade e atitude. A competência é o certificado. Se ele está lá dentro, ele está certificado. Então, ok. A atitude é querer fazer, né? É querer de fato aprender. E a habilidade, talvez ele não vai ter. E aí é onde entra a mentoria, é onde entra de fato a liderança ali para ajudar. Então, se ele tiver a competência, ele já tem, teoricamente, quando ele está lá dentro, ele já tem o certificado. Ele tem que ter atitude. Atitude em querer aprender. Né? Então, eu tenho um passo a passo com todo profissional que eu trabalho, praticante, oficial novo, tripulante, que eu chego e dou toda a direção. Ó, primeiro aprenda a burocracia, tenta entender a política da empresa, né? Os valores da empresa. Vamos no passo a passo construindo junto. Então, essas habilidades ali a gente vai construindo junto. Mas ela tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Se não tiver atitude. eu até você me falando, eu lembro um pouquinho da minha própria história, que eu entrei na empresa que a gente se conheceu com 18 anos, né? Então, uma jovenzinha ali, olhando o mundo, descobrindo o mundo, carreira, o que que eu queria fazer da vida. Mas uma coisa que eu tenho e eu vejo muito nas pessoas é essa questão da atitude. Porque, por exemplo, se tinha uma oportunidade de aprender sobre alguma coisa, independente se era algo que eu ia usar no meu trabalho ou não, já me brilhava os olhos e eu queria estar ali. Eu lembro até, já que a gente está mencionando nomes, a Mirley, por exemplo, da Legal. Anon. Aprendi Excel, aprendi macro. O que que eu, como pessoa da comunicação, comunicadora, eu tinha que mexer com Photoshop, eu tinha que mexer com pessoas, com eventos. O que que eu precisava ali no meu dia a dia de Excel? Lá atrás, o que eu consegui obter com essa atitude de querer estar, hoje traz muitos resultados aqui na minha carreira como dona de agência, como empresária. Hoje eu sei fazer as planilhas que eu preciso fazer, hoje eu sei analisar o meu DRE, eu sei analisar, fazer análises que lá atrás, se eu não tivesse me aberto ali para essa oportunidade, eu
hoje estaria mais difícil, né? Então eu também vejo, assim, quando eu procuro os meus colaboradores, eu vejo muito essa questão da atitude, sabe? Querer pertencer, querer ajudar, querer aprender, querer crescer. Eu ajudo, eu faço, eu posso, eu consigo. Então, para liderança, assim, pensando, né? Se você puder agora dar um conselho para os líderes, que conselho que você daria para um líder desenvolver a sua equipe, né? Se ele sente ali que ele está perdido, principalmente um comandante dentro de uma embarcação, o que que ele pode fazer ali para deixar essa equipe com uma alta performance, ganhando premiação igual você ganha, enfim, o que que você daria aí de conselho para os líderes? Assim, eu vou falar muito na prática o que a gente realiza no dia a dia, né? E bacana que você estava falando, eu estava prestando atenção antes de eu responder essa pergunta. Mas o sucesso, a definição de sucesso para mim é quando o preparo se depara com a oportunidade. E é isso que você acabou fazendo, né? Você foi se preparando e as oportunidades vão surgindo e você vai tendo sucesso nas áreas que você vai dominando. Então tá de parabéns, né? Isso demonstra o quanto é bom termos atitude, né? Sim. A gente não entende esse propósito, né? Para que eu devo aprender, né? E tem que se preparar a todo momento. Nessa linha agora da liderança, né? Para melhorar a gestão em relação à sua equipe, o que eu pratico muito, como eu falei, inicialmente é ouvir. É ouvir, é estar próximo, é de fato tentar entender o que a sua tripulação precisa. Mas para o comandante, acaba tendo decisões solitárias. Então ele acaba às vezes se sentindo inseguro. Isso é um caminho um pouco gelatinoso ali, é um Eu acho pouco. que o comandante, toda a liderança se sente assim sozinho, mas principalmente também o comandante, porque como você falou, você fica 28 dias distante ali, Sim, você não tá em terra todos os dias com a diretoria, sim, você tá distante. Então eu acho que essa solidão também na liderança é mais forte, né, vamos sim. dizer. A gente tem um apoio da empresa, né, da diretoria, mas a gente não fica a todo momento ligando, né? E assim, decisões acabam sendo um pouco individuais ali. A gente não, na gestão de pessoas acabam sendo nosso domínio ali. E são decisões solitárias que você impacta em pessoas. E quando impacta em pessoas, você atinge famílias de pessoas, né? E é onde eu falo, por exemplo, eu não tenho 50 tripulantes, né, com passageiros, eu tenho 50 chefes de famílias a bordo. É, Mas o que eu diria é a gente tentar quebrar esse medo de não confiar nas pessoas. As pessoas são boas, sim. Confie, sim. Existe o receio, mas vai dando oportunidades. E as pessoas são falhas, entenda isso. Quando você entende, primeiro é se conhecer, o autoconhecimento é importante. Você se enxergando e se entendendo, eu acho que você começa a entender melhor o próximo. E quando você vai entendendo mais o próximo, você começa a entender mais ainda a ti, né? Então essa troca é muito viva. Você vai entendendo o próximo e tentando entender como você vai ajudá-lo. Não julgue, não taca pedra, dê oportunidades. As pessoas são boas. E assim você vai ter pessoas leais a ti. Você vai ter pessoas fiéis a ti. Eu sou suspeito de falar, mas, por exemplo, a minha equipe, eu tenho muito dessa transparência. A gente conversa a todo momento. Eu faço uma reunião semanal com eles para falar do que está acontecendo com a embarcação, com a diretoria, com terra, os nossos planos futuros. Então, esse contato é importante. E a tripulação fala o que ela quiser. Se ela tiver que reclamar do ar-condicionado para mim, ela vai reclamar. A gente vai buscar as soluções em conjunto. Eu queria uma cama melhor, vamos buscar uma cama melhor. É isso. Eles entenderem que eles são ouvidos e terem a confiança na liderança, que a liderança, de fato, também é um detalhe muito importante isso, né? As pessoas acham que liderança é ser servido. E liderança é servir. É o contrário. A bordo, todos servem a todos. E liderança, não importa onde esteja, é servir. É dar atenção, é tentar buscar soluções. Você vai ver que no meio do caminho, até aquela pessoa que está ouvindo, está reclamando, você vai ter vários obstáculos. Entenda quais são esses obstáculos. É dificuldade na compra, é dificuldade na compra. Tenta entender com o setor de compra por que está tendo aquela dificuldade. Ajude o setor de compras também. Hoje eu estou participando de um projeto junto com o gerente de almoxerifado lá, o Nelson, de logística, sobre a logística para melhorar a logística da empresa. Então, assim, ajude, ofereça seu ouvido também, porque às vezes até a liderança dá exemplos não tão positivos. Como assim? Quando você reclama de uma sessão, mas você também não se dispõe a ajudar em nada, só vou reclamar. E aí a equipe começa a reclamar. Você vai ter a bordo só pessoas Vai reclamando. copiar o exemplo da liderança. Se o líder faz,
todos vão fazer. Então, assim, vamos entender a dor de todo mundo. E na função comandante, a gente tem que entender as dores das sessões também e tentar trocar, tentar ajudar. Acho que esse é o propósito maior, né? E a liderança, ela só é difícil quando é uma boa liderança, porque quando você está focado em desenvolver as pessoas, em ter esse olhar atento para quem está ali do seu lado e não somente vou passar as demandas aqui e, enfim, você que se vire, aí você não vai ter uma dificuldade, né? Você está sendo servido, igual você falou. Você não está servindo. Então é mais difícil mesmo quando você se empenha em ser um bom líder, né? Agora, você está falando assim muitas coisas que realmente são capacidades, são habilidades de um bom líder. Mas como que as empresas, elas. Aí, se você pudesse dar uma orientação também, uma sugestão para as empresas, como que elas conseguem fazer isso em todas as embarcações que elas têm, que elas possuem, né? Como que ela consegue colocar esse comportamento nos líderes para que isso se espalhe ali dentro das tripulações, vamos dizer assim? Eu diria que tem duas linhas aí, né? Uma delas eu acho que é treinar e instruir, é igual a gente faz com a nossa liderança, com a nossa equipe, né? Onde você vê lacunas ali vazias, você treina e instrui. Então nós líderes precisamos ser treinados e instruídos também, né? E também o exemplo. A liderança da empresa ela tem que ser o exemplo, né? Se a liderança da empresa está sendo um exemplo de como ela se porta perante a sua equipe, né? E o contato com a sua embarcação, aí você começa de fato a multiplicar, porque o exemplo arrasta, né? Então eu vejo por essas duas linhas, treinamento e instrução, e você também tem essa linha do exemplo, né? Que acaba arrastando. É desafiador. Eu sei que cada liderança tem uma forma de trabalhar, e aí não quero nem entrar no mérito de qual é a mais correta. Existem momentos que uma embarcação vai ter uma liderança com algum propósito ali que vai tomar rumos diferentes. E aí eu não vou entrar nesse mérito de julgar, porque cada liderança tem uma gestão, se está funcionando para a empresa, porque está dando certo. Mas eu estou partindo muito do princípio do que eu vejo que funciona na minha realidade, né? Porque eu estou falando sobre isso? Quando eu comecei a ser comando, teve um comandante muito bom, né? Um comandante que fez esse alinhamento comigo, que foi o período que eu fiquei para familiarizar com o comando. Uhum. Ele falou comigo o seguinte: ele falou, olha, não seja do jeito que você é. Você é muito bobo, muito amigo e a tripulação vai pisar em você. E eu agradeci a ele. Eu falei, pô, muito obrigado pela dica. Eu não retrunquei. Mas o que eu guardei ali? Ele tinha pedras na mochila dele. Ele é um comandante maravilhoso. Mas ele tinha pedras. E às vezes, quando você ouve alguém falando, você tem que analisar. Se isso acontecer comigo, como é que eu devo agir? Será que eu me fechar para minha tripulação vai ser o melhor caminho, por exemplo? Não. Eu vou ter só uma tripulação afastada de mim. Então eu tenho que me conhecer. Aí entra naquela história que eu falei no início, né? Da gente se conhecer, tentar conhecer o próximo, dar oportunidade. Então, assim, era uma forma dele trabalhar que dava certo, tanto que ele é comandante também. Mas ele tem as pedras dele e ele criou alguns bloqueios. Não tô aqui para jogar, muito pelo contrário. Ele é uma referência para mim, não vou falar o nome, né? Mas ele é uma referência também para mim. Mas eu vejo que, assim, se a liderança de uma empresa quer que seus líderes ajam daquela forma, seja o exemplo de como você quer que ela seja. Se você quer que suas lideranças da sua empresa seja transparente, até contigo, seja transparente também com eles. Se você quer que eles pratiquem valores corretos, né, respeito ao próximo, focar de fato, né, porque os valores da empresa é muito bonito numa antepara, numa parede. Antepara é a parede do navio, Sim, né? sim. Mas numa parede de uma empresa, é muito bonito os valores da empresa, mas tem que ser praticado pela liderança, pelas lideranças. Tem que ser praticado por todos, mas as lideranças têm que ser o holofote. Eles estão sendo vistos a todo momento. Eu sei que é um peso grande, porque eu sou uma liderança também, né, dentro de uma empresa, dentro da embarcação, e eu me cobro muito, né? A minha equipe sabe sobre isso. Eu tenho que errar menos, eu tenho que errar o mínimo possível. Eu sou falho, sou muito falho. Todos somos. Somos falhos, mas eu tenho que errar o mínimo possível. E isso é em paralelo à nossa idade, né? Depois dos 40 também você descobre que você tem que errar menos. Isso aí fica a dica. Um ponto assim que até a gente estava conversando, né, batendo papo ali antes do podcast, era sobre uma questão da comunicação e outra essa questão da marca, branding, etc, né? Comunicação é algo
complicado dentro de uma embarcação. Não digo a Sim. comunicação eu, você, aqui a gente de frente, né, lá dentro da embarcação, mas em terra, mar, como que é isso, assim, para vocês receberem essas informações, conseguirem distribuir essa missão, visão, valores, tudo isso que a empresa em terra espera de vocês, como que é isso para essa distribuição ali dentro das embarcações, essa comunicação, como que rola? Então, é legal que eu vi até um vídeo teu falando sobre brand, né? É. Brand e E marketing. marketing. Aí você até, só para eu pegar esse gancho aí, mas você fala que marketing é quando você traz o cliente para o navio, né? Para Isso. bordo. E brand é quando você faz com que ele queira ficar a bordo. Isso aí. E isso é muito legal porque o marketing, de fato, quem faz é a empresa, né? E aí aquela estratégia lá, o plano estratégico, que envolve o comercial e etc e tal, para trazer o cliente para bordo. Mas o brand quem faz somos nós mesmos, né? A tripulação, as lideranças da embarcação. Porque, por exemplo, lá eu tenho uma estratégia, né, que faz parte do brand ali da embarcação. Uma das estratégias que é tratar bem a todos, né? E aí eu erro pelo excesso. Erro não, eu falo erro pelo excesso, Sim. porque algumas pessoas podem falar, ah, pô, mas o cliente é só um, ou é dois. Não, para mim todos são nossos clientes. Então, eu faço um cardápio lá, entrego o cardápio para todo mundo, inclusive para o cliente. Pergunto se ele gosta do cardápio, se ele quer que altere alguma coisa. E aí eu tento fazer pratos um pouco mais sofisticados ali, né? Um camarão internacional, uma picanha Me convida! tá convidada. Uma picanha na chapa ali no ponto que a pessoa deseja. E entre outros pratos, né? Um medalhão de filé mignon com arroz à piamontese, molho madeira. Muito Então, bom. assim, é só isso? Não. Mas também É tem um isso. encantamento, né? É isso aí. É um É o ponto. contato humano. Nada que uma alma humana para tocar numa outra alma humana. Então, esse brand, quando você trouxe isso, me lembrou dessa forma que a gente faz naturalmente, né? E aí, quando eu fui fazer um MBA de gestão empresarial, minha primeira matéria foi marketing. E aí falou sobre isso, de brand também, marketing e tal. Eu achei muito bacana, ainda mais quando eu vi esse teu corte. Mas trazendo para comunicação, né, que assim, o teu trabalho, por exemplo, é um trabalho maravilhoso, né? É um diferencial. Eu vejo hoje o quanto empresas necessitam dessa parte de comunicação mais elaborada e aprimorada, assim como nós também, profissionais, pessoas físicas, nós precisamos ter um suporte de uma pessoa ou de uma empresa que consegue trabalhar a imagem de uma empresa ou a sua imagem pessoal, dependendo para o que você quer profissionalmente, isso é muito importante, né? Para um comandante de uma embarcação, você ter lá no teu Instagram, cada um é cada um. Mas, por Sim. exemplo, na minha forma de pensar, imagens, eu fumando charuto, cigarro, uísque, né, rodeado de pessoas ali, etc e tal, eu tô passando uma imagem. Sim. E tá tudo bem passar essa imagem. Mas profissionalmente, as pessoas profissionalmente que estariam me olhando, será que eu estaria alcançando um público que eu quero alcançar? Né? Então, assim, a forma de você falar, o que você deve falar, ser polido nas palavras. Então a comunicação tem toda essa importância, que se você não tiver pessoas ali, né, como a sua pessoa, a sua empresa, assim como a gente tem, né, dentro da nossa empresa, pessoas assim importantes para nos ajudar nessa parte de comunicação, tanto a imagem de uma pessoa, mais ainda a imagem de uma empresa, ela fica fadada e ela acaba ficando pendante, porque muitas das coisas que ela fala, teoricamente, que é escrito, ela não pratica, não é multiplicado. A comunicação ela ajuda a multiplicar, né? Então, muito do marketing que foi adotado dentro da empresa, que você participou, em relação à própria o programa de excelência do Fita Azul, né? O que era a importância do programa de excelência do Fita Azul, né? Que de fato é buscar a excelência ali, a melhoria contínua a todo momento. Se você achar que chegou à excelência, é porque você perdeu ela em algum momento. Então olha como é que essa comunicação é multiplicada quando bem trabalhada, elaborada, o quanto a empresa ela acaba fazendo o ambiente ser mais confortável, né? Hoje a gente conversa sobre diversidade com clareza, com respeito, nossas embarcações cada vez mais com o número de mulheres, um número cada vez maior, onde tem banheiro destinado ao público feminino, porque infelizmente os cavaleiros nem todos são educados. Então, assim, olha o quanto a gente tem evoluído, né?
mas a comunicação ela é muito importante. Essa comunicação, repito, vem da gente quando explica, né, com a nossa equipe, da liderança que está ali todo momento com a equipe, trabalhando as palavras com a equipe, essa transparência, mas que, não vou negar, é muito importante quando a gente recebe também da empresa, por exemplo, essas instruções, porque a gente ecoa de uma forma melhor. Tem informações ali, mensagens que ecoam. Não é só o comandante que está falando. A empresa, no geral, ela está falando, né? Então, essa fala viva é muito importante. Falando e como você falou também, né? Fazendo, né? Isso aí, falando e fazendo. Mostra Pelo exemplo. pelo exemplo. E uma coisa que a gente vem conversando muito ali nas redes sociais, YouTube, enfim, é sobre como que eu consigo mostrar, eu como área de comunicação, dentro de uma empresa, por exemplo, de navegação, a importância dessa área. E a importância de estar muito alinhado à estratégia da empresa. Porque eu estou ali na área de comunicação, se eu não sei para onde a empresa está indo, quais são os valores, a missão, a visão, eu vou comunicar o quê? Eu vou comunicar uma informação ou outra, coisas que o funcionário, o colaborador precisa saber importantes para ele. Mas e isso tudo aí que você falou? E o branding? Como que a empresa quer se posicionar? Como que a empresa quer que os seus colaboradores atuem? Carreguem a marca, que é muito o que a gente estava falando, porque eu carrego a marca da minha empresa, você carrega a marca da sua empresa, da sua embarcação, do seu time. Todos carregamos aí o peso dessa marca, né? E a importância disso, como que a gente consegue mostrar isso, né? E cada vez mais eu acho que as empresas, principalmente desse setor, do nosso setor, né? Elas estão percebendo essa importância. E é muito importante, vou aproveitar o gancho, porque, como eu falei, a rotatividade ela é prejudicial. Quando você tem funcionários dentro de uma empresa insatisfeito, ou essa insatisfação se dá pelo fato de não saber para onde olhar, para onde vai progredir, para onde eu estou indo. Então a pessoa às vezes vai sair dessa empresa para ir para uma outra empresa porque ganha mais, etc e tal, porque não vê perspectiva. Quando a empresa tem uma comunicação mais trabalhada, mais elaborada, direcionando a missão, a visão, os valores, você consegue alinhar mais a empresa, a caminhar junto, a diminuir essa rotatividade, até mostrar que essa empresa é mais confiável de se trabalhar, né? E até a gente está montando já um próximo episódio, né, Rodrigo? Sim. Que a gente vai tentar trazer aí jovens que estão agora, Sim. nesse momento, estudando para estarem nessa carreira. Para a gente também ver a importância, agora para a geração Z, vamos dizer assim, do propósito. Né? De estar ali num ambiente onde ele se conecta com o propósito, se conecta com os valores, se conecta com o que a empresa se propõe a fazer também. Então é super isso que você acabou de falar, né? A rotatividade ela está diretamente ligada ali a como a empresa consegue se mostrar e fazer ali o valor dela transparecer. Verdade. E esse próximo episódio que você falou aí, muito bem falado, vai trazer uma conexão muito boa para todos, que é o seguinte: os alunos estão trazendo vivências novas, né? Eles estão com as visões novas. Então, a liderança de bordo, a equipe de bordo já vai, quem acompanhar o podcast, né, vai poder absorver ali como é que esse público, esses novos funcionários, colaboradores vão estar adentrando, o que eles pensam. Até para aprender também, porque é uma troca muito viva, né? Quando o novo entra, ele aprende conosco, mas também troca o aprendizado, né? Ele traz muito aprendizado de terra ali na universidade. Essa troca é muito viva. E também um legado, né? Eu acho que o legado de você deixar essa comunicação do que é a nossa profissão, do que são os medos das pessoas, né? Os sonhos, os receios, como é que está esse mundo, né? Para as pessoas que estão ali fora, que estão querendo entrar na instituição ainda para fazer parte dessa escola, dessa profissão, ou do que estão na escola ainda perdido, não sabendo para onde vai. Então, assim, eu vejo que grandes oportunidades vão surgindo aí, né? Com certeza. A gente até, um ponto aqui que eu queria trazer, que está aparecendo aqui na tela, a gente está lançando a comunidade Navegante. Qual que é o propósito da comunidade, né? Tem um propósito ali por trás. E eu tava vendo, eu tava interessado em saber. Quando eu estava aí trabalhando com comunicação interna, começando a jornada, eu me sentia muito sozinha. Como um líder dentro de uma embarcação ou dentro de uma empresa, às vezes se sente, né? Sim. Trilhando ali a comunicação, sem entender muito bem o que fazer, enfim, ouvindo só e aprendendo e fazendo. E aí, qual que é o propósito hoje da comunidade Navegantes? A gente quer unir pessoas. Então, a gente quer unir pessoas do setor de óleo e gás, seja de comunicação, até os próprios alunos, eles podem estar na comunidade. Para o quê? Para trocarem.
networking, fazer networking, para conseguir alguns materiais, né, para estudar, para saber sobre branding, para saber sobre performance, para saber sobre estruturação de uma área de comunicação. Então a gente quer levar esse conhecimento que a gente adquiriu durante todo esse tempo, essa trajetória, e trabalhando com diferentes empresas, que isso também é muito rico, para os profissionais que estão aí à frente dessa comunicação e desse desafio, né? Seja RH, comunicação, enfim. Então, o verdadeiro propósito, assim, que eu vejo hoje da comunidade é unir pessoas do nosso mercado, assim. E eu, pelo menos, estou muito ansiosa para que quanto mais pessoas entrem, a gente consiga produzir mais conteúdos como esse que a gente está produzindo aqui agora. E pode contar comigo, com todo o meu apoio, porque eu sou suspeito de falar. Eu gosto muito da nossa profissão e vejo que é muito importante a gente melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos profissionais, né? Seja os que já estão na área, seja os que estão em formação e seja aqueles que ainda querem adentrar a nossa carreira. Então essa estratégia aí é maravilhosa, né? Agora só eu queria também, eu tenho curiosidade, porque você falou que é palestrante, Sim. que você tem outros projetos, eu queria que você contasse um pouquinho, até para eu conhecer também. Tá bom. Então, atualmente eu estou fazendo uma palestra, né? Entre outras que eu já realizei e realizo, que seria tanto na área de investimento, né? Que é a arte de Não, investir. investimento para mim, vamos conversar que eu quero aprender. Boa. É muito importante. A gente tem que ter Sim. uma educação financeira e ter um direcionamento de investimentos conservadores lá, de investir em CDB, CDI, em ouro, em tesouro direto, nada que fosse arrojado, nada de bitcoins, criptomoedas e respeito quem investe, mas para ter um direcionamento mais conservador. E também eu tenho a palestra que eu tenho realizado, que é a arte da estratégia, né, que é como crescer, liderar e empreender. E ela vai muito para esse público também universitário que está se formando, seja na faculdade de engenharia de produção, engenharia de petróleo e gás, engenharia de segurança, para o público dos oficiais formados, estão se formando, né, na EFON, que traz um pouco disso, né, da nossa área, na nossa área offshore, na nossa área marítima, e de fato como a gente pode estar preparado para esse mercado, né? Como de fato a gente pode entregar mais para esse mercado. Que o foco é isso que você falou, é melhorar os profissionais que estão se formando e em paralelo aqueles que já estão formados também terem essa oportunidade no que querem absorver de conhecimento, porque essa troca ela acaba sendo importante até para as empresas, como você falou, a navegar com a seu projeto Comunidade navegante. Comunidade Isso Navegante, não vou esquecer. Comunidade Navegante, que eu até vi na rede social, tava para te A gente perguntar. lançou ontem, antes de ontem, essa semana, Eu é vi, bem novo. eu vi na rede social. Então, assim, essa proposta, e eu acho que acaba tendo até um casamento nisso, nas ideias, porque o foco acaba sendo para as empresas terem, de fato, bons profissionais, Sim. seus profissionais ali qualificados, sabendo para onde estão indo, para onde eles querem caminhar, e para esses profissionais que estão se formando, entender mais da nossa área, entender mais dos tipos de operações que a gente trabalha, do tipo de embarcação. Por exemplo, qual é a principal função do oficial, né, que se forma? Né? O que eu devo saber de segurança quando eu entro para essa área de petróleo e gás? O que é importante saber? O EPI é o mais importante? Tem outras coisas que eu preciso saber? Então, assim, são assuntos que eu abordo nessa palestra. Muito bom. Eu queria agora, se for deixar a gente aqui, a gente fica 3 horas conversando, né? Porque é muito assunto. Mas eu queria que você trouxesse, assim, um insight, uma mensagem, enfim, o que tem aí da sua trajetória mesmo que você gostaria de deixar aqui registrado para todo mundo que está assistindo a gente agora. É desafiador, hein? Difícil, né? Conseguir juntar tudo em uma coisa só. Eu diria que tentar sempre dar o melhor de si, né? Tentar buscar em dar o seu melhor, não buscar ser mediano, medíocre. Eu só fui entender depois o que era a palavra medíocre. Medíocre é mediano. Você quer ficar entre... Aí tá aí uma pergunta que eu vou te fazer, não precisa me responder agora para não Sim. ficar em xeque. Mas é o seguinte, você prefere ser o melhor dos piores ou o pior dos melhores? Não me responde para não ficar em xeque. A cabeça aqui, ó. Mas vai pensando. Mas qual é o contexto? Eu sei que muita gente vai responder que prefere ser o melhor dos piores, né? Do que ser o pior dos melhores. Tu foi por essa linha de pensamento, não? Não, porque eu gosto de estar no lado dos melhores ali mesmo, okay. que não... Porque tem pessoas que preferem
tá entre o melhor dos piores pelo fato de, pelo menos eu tô tendo Eu destaque sou o ali. melhor, tô na né? frente, né? Mas aí se você vê uma empresa de 100 pessoas, por exemplo, você ficar entre os 20 primeiros, se você é o 20º, significa que você é o pior dos Eu melhores. sempre penso assim, eu não vou me nivelar por baixo, eu quero sempre me nivelar por cima, mesmo que eu esteja ali quase alcançando. Ainda não alcancei, mas eu tô ainda em cima. Perfeito. E aí é algo que é importante a gente ter. Para você ficar por cima, você tem que não ser medíocre. Você não pode ser mediano. O que é o mediano? Eu vim aqui para fazer isso. Só veio para fazer isso? Você está sendo mediano. Acredito Você nisso tem que também. entregar mais do que se espera. Aí sim você vai começar a buscar um padrão de alta performance. Sim. Entregue mais do que se espera. Se pediram para você caminhar 1.000 metros, caminhe 2.000. Nesse momento não vai fazer sentido para ti. Mas no futuro você vai ver o quanto essa entrega vai ser importante para a tua caminhada. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente deixar aqui é: devolva para o universo aquilo que você recebeu. Não seja só para ti o que você ganhou. Você ganhou para você passar. Sim. Então multiplique. Você é apenas um instrumento. Todos nós. Brilhante. Não, esse ponto assim da alta performance é um tema que eu estudo muito e tá super conectado com o que você acabou de falar. É buscar ser melhor em tudo que você faz na sua vida, não só no trabalho. A gente tem o nosso trabalho, a gente tem ali as nossas atribuições, a gente pode sempre fazer mais. Mas em tudo, em todos os aspectos. E essa questão de devolver o que a gente recebe, pra mim, é muito forte também. Então, até no meu time, tudo que eu penso assim, ó, como que eu posso melhorar, como que eu posso devolver tudo isso que eles estão me dando, não somente em relação a trabalho, mas parceria, tá ali do meu lado. Então, eu acho que a gente tá bastante conectados Bem aí. alinhados. Rodrigo, Boa. comandante Rodrigo, muito Eu que obrigada por ter agradeço. participado. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui, tá? Obrigado. Já estendo aqui, ó, o convite para você pra gente conversar sobre outros pontos, tá? E, enfim, quem quiser falar com você, suas palestras, como que te acha aí? Então, hoje eu tenho. Eu tô pelo LinkedIn, né? Rodrigo Eduardo, comandante Rodrigo Eduardo. Também tenho um Instagram, que na realidade, hoje tem 2 Instagrams, né? Tem o meu pessoal, que é o comandante _ Rodrigo Eduardo. Se puder botar Eu boto. no vídeo. A gente vai botar na descrição do vídeo, hein? Que aí facilita. Isso aí. E também tem o Papo Cabeça Shark, que é Papo Cabeca, né? Papo Cabeça Shark, SHARK, né? De tubarão, que é onde a gente tem uns cortes ali de alguns podcasts que eu participo, algumas palestras ali a gente vai começar a postar também, então teria esses caminhos aí para falar conosco. Muito bom, pessoal. Então, ó, vê aqui na descrição do vídeo os links do comandante Rodrigo, tá? E também, se você quiser fazer parte aqui da nossa comunidade Navegantes, a gente está lançando essa semana, é a grande oportunidade aí de você fazer network com diversas outras empresas do setor. Então, enfim, quero te agradecer mais uma vez, Rodrigo, comandante. Eu que Prazer. agradeço. E vamos pro próximo, né? Vamos sim. Quero te agradecer também, tá, Larissa, por essa oportunidade, por esse momento. De falar um pouco da nossa vida, da nossa carreira, compartilhar para o público, né, sobre a nossa profissão. Você faz com maestria a parte de comunicação, não tem como negar. Obrigada. E comunidade navegante na veia. Vamos que vamos. Obrigada, pessoal. Até o próximo Até mais. episódio. Tchau, tchau.